e fizesse uma análise de modo geral do que foi a partida de hoje. Olha, primeiramente eu acho que é uma vitória que representa mais do que 3 pontos. Representa essa primeira vitória, né? A gente já tinha feito 2 jogos, 2 empates. No jogo passado foi um jogo que a gente criou 18 oportunidades de gols e a gente só teve a competência para fazer um gol. Hoje a gente criou 15 finalizações, dessa 15 a competência para fazer 3 gols, né? Então acho que a gente já viu um saldo, né? Hoje a gente teve um jogo que a gente ganhou o setor do meio de campo o tempo todo, a gente teve o controle do jogo, diferente do jogo passado, né? E com equipes com o mesmo equilíbrio, né? Então não tem diferença de uma equipe para outra que jogou. O que realmente melhorou hoje foi um jogo que a gente teve uma consistência mais no setor do meio de campo, e é dessa forma que a gente vai formando a equipe, né? É legal acabar o jogo hoje, ver um jogador da base que foi lançado fazendo 2 gols, né? O Manuel, né? Vulgo esquerdinha, né? Então, eu acho que agora, para o lado emocional, né? Então a gente olha primeiramente pela tabela, né? O América com 6 pontos, a gente com 4, né? E já sabemos que tem um duelo difícil já no sábado, e depois uma preparação, né, para o clássico, que é um jogo que a gente tem que sacar, e a gente já tem que começar a falar com o nosso grupo sobre a importância de chegar nesse clássico com a equipe muito bem posicionada na tabela. Então a gente sai daqui feliz, eu acho que o torcedor também, né? E logicamente que é mais um jogo para a gente corrigir alguns erros nossos, né? Reforçar os acertos. Hoje a gente já teve acertos maiores, né? Além dos 3 gols, a gente exigiu mais do goleiro adversário. Então dessa forma a gente sai hoje todo mundo feliz aqui. Eu acho que o torcedor, nós que estamos no trabalho no dia a dia, né? Como o nosso entorno. Boa noite, professor Ney, titular hoje da 96 FM. Na última coletiva sua contra a equipe do Laguna, naquele empate, você assumiu o erro, né, daquele esquema tático do ABC, que perdurou desde a pré-temporada, do jogo contra o Maracanã, contra o Laguna, e hoje você entrou com o ABC taticamente extremamente diferente, e o torcedor percebeu esse campo, você também percebeu. Eu queria que você traçasse a diferença daquele ABC que teve contra o Laguna, teve contra o Maracanã, para esse ABC de hoje que venceu por 3-0, com um esquema tático diferente, né, montado por você. Cara, é o que a gente pediu ao nosso torcedor, voto de confiança para o trabalho, porque a equipe ela está em montagem, né? Então, quando você monta uma equipe dentro de competição, os ajustes eles são feitos, né? Não só dentro dos treinamentos, mas dos jogos também. A gente tem que selecionar os nossos erros, tem que tentar corrigir esses erros, interpretar quando o erro ele é erro técnico, que ele pertence apenas ao jogador, quando ele também requer ajustes, né, do plano tático, né? E esse jogo pediu, a gente estuda muito, a gente vê os números, a gente revê o jogo. Nós temos uma equipe aí, né, o Lucas, que é analista de desempenho, juntamente com o Cris, meu auxiliar, o Tostão, e a gente vai formando opiniões e levando para os jogadores, né, o que a gente avalia. Então o jogo hoje ele pediu, né, para a gente ter um time mais consistente no setor do meio de campo, que foi diferente do primeiro tempo do jogo passado, e o jogo de hoje a gente deu continuidade, basicamente o segundo tempo do jogo passado, que a gente já jogou com esse formato, né, e hoje, né, além de jogar bem, o resultado veio. Professor, boa noite. Com relação à atuação específica do esquerdinha, né, queria que você comentasse um pouco sobre as oportunidades que a comissão técnica tem proporcionado a ele. Ele participou das 3 partidas da temporada até agora, e a minutagem foi crescendo, né, à medida em que as partidas foram acontecendo. E queria também que o senhor traçasse um paralelo sobre o espaço que o atleta vai ter dentro do seu plantel, agora também com a chegada de um atacante mais experiente, como é o caso do Danilo Alves, né, já esteve aqui hoje, acompanhando aqui a partida. Primeiramente é o seguinte, a gente fica muito feliz, né? E vocês sabem, só olhar o meu currículo como treinador, eu gosto muito de trabalhar, ajudar nessa transição de jogador da base para o profissional. E eu fico muito feliz quando eu chego no clube que você acha o jogador com esse potencial, né? Então o esquerdinha, nesse momento, ele já entrou nos 3 jogos e hoje ele realmente jogou na posição dele como um atacante 9, e a gente criou situações hoje de jogada de linha de fundo, né? E tem alguns ajustes que você tem que fazer durante a equipe. Por exemplo, a gente pega o Islam, que entrou muito bem no segundo tempo, aberto pela ponta direita, e para minha surpresa, eu fui conversar com um atleta essa semana, e esse atleta nunca jogou do lado direito, sempre jogou do lado esquerdo, aberto,
E a gente mostrou para ele que é ali que ele vai ter potencial, principalmente quando você joga com 9 de área, que é jogador que consegue na linha de fundo e fazer o cruzamento, né? Então, eu fico feliz com esse desempenho do Esquerdinha pelo gol que fez, fico feliz, né, com o crescimento do Islam também, que entrou e começa a dar, né, mais uma opção de jogador de beirada, né? A entrada também do Marco hoje, que entrou já pegando um pouco de ritmo de jogo, né? Quando veio, jogou centralizado, ele cresceu na partida, né? E sobre a continuidade do Esquerdinha, o que define jogador de titular, ou quem joga, é desempenho dentro de campo, né? Independente da forma como ele chegou no clube, se é categoria de base, se foi contratado, se é experiente, não é experiente. Então, o certo é que o jogador que ele já está começando a cair, né, no gosto da comissão técnica, do torcedor, eu acho que da mídia também especializada, e a gente torce para que esse atleta tenha, né, dentro do ABC aí, né, uma carreira legal, que dê um retorno aí técnico, que é o que a gente precisa mais de imediato dos jogadores que a gente está lançando. Boa noite, Ney. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte, também do DE. Queria contextualizar um pouco minha pergunta, né? A gente falou na entrevista coletiva do jogo passado sobre alguns termos que a gente usou, né? O primeiro o senhor classificou como erro de percurso, o segundo o Bruno classificou como vexame, e existe um ditado, né, que fala que dá um passo para trás para dar 2 para frente. Você acha que esse jogo de hoje pode ser classificado como recomeço para a equipe do ABC? É o que eu falei anteriormente, é um resultado que, além dos 3 pontos, ele traz um lado emocional muito grande, né, para o ambiente nosso de trabalho, né? Eu acho que traz um ambiente legal também para o torcedor que veio no campo, viu os gols, viu a sua equipe jogar. E como eu falei, cara, se você começar uma temporada assim, praticamente treinando ali 20 dias, 30 dias, e no nosso caso específico, você começar a temporada sem um elenco montado, né? Eu comecei o elenco com 16 atletas, e você ter que montar a equipe e já em atividade. A nossa equipe ela está ainda sendo montada, tanto que vai ser apresentado jogador para vocês, 2 jogadores para vocês essa semana aí, né? E a cada semana tem um jogador estreando, né? Hoje foi o Marcos, teve o Ezequiel, que estreou no primeiro jogo, mas infelizmente teve a lesão, né? E a equipe está sendo montada na competição, e a gente tem que ter muita tranquilidade, sabedoria para saber encarar todos os resultados negativos, a gente soube passar para ele. Agora, o lado positivo, e também significa, né, que essa vitória, né, ela é um parâmetro para a gente tem 3 jogos de referência agora, né, mas a gente sabe que é uma equipe que ela pode jogar ainda muito mais do que jogou hoje. Franco, você falou aí em relação que começa a montagem do elenco, vai se preparando até o clássico. Então, para o torcedor, enfim, para todos que acompanham o ABC, é o time que vai, claro, a gente está falando de um futuro por ali, mas é um ABC ideal já a partir do clássico que o torcedor pode esperar? Não, em relação ao clássico, é o que eu falei anteriormente, cara. Qualquer competição que você está em competições estaduais, sempre tem uns jogos diferenciados que você tem que sacar da competição. E o jogo contra o América é esse tipo de jogo, né? E a gente sabe que um jogo, um clássico, o resultado, né, você tem que preparar, e a gente sabe o que significa o pós-jogo um clássico. Então a gente quer chegar nesse clássico bem preparado. O América está liderando a competição. Antes do confronto, nós temos um adversário ainda. A gente, né, como diz lá em Minas, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Temos aí 2 dias praticamente para preparar para o próximo jogo. E o que a gente mais quer é chegar nesse clássico dentro de casa ali, né, a 2 pontos atrás do América. Logicamente, tanto nós como a América tem que jogar ainda, mas se, né, a gente tiver a competência para ganhar e o América ganhar, acaba sendo um clássico também, que começa a definir o primeiro colocado aí, né, ou quem ganhar o jogo já dá um passo para essa classificação. Então, como eu falei, é um jogo que tem que ser sacado, né, da competição, é um clássico, tem números, né? Você começa a fazer comparativo com a equipe que ganhou mais título estadual, com a equipe que tem mais números de vitória, né? E do nosso lado a gente tem que trabalhar para melhorar essa estatística e principalmente, né, que é o objetivo final, terminar essa fase aí de classificação ali entre os 2 primeiros, que é o nosso grande objetivo.
Professor Ney Franco, eu queria perguntar especificamente sobre o Bismarck. Na minha avaliação, ele fez uma primeira partida muito boa contra o Maracanã, ele entrou bem, mudou ali um pouco o jogo, depois ele entra como titular, fez ali uma partida mediana, mas acabou caindo um pouco o desempenho hoje, inclusive saiu um pouco vaiado, acredito que o senhor tenha percebido. O problema dele nesse começo é físico, é técnico ou é tático? O que é que está acontecendo com o Bismarck nesse começo? É o que você falou, o exemplo que você deu significa realmente sequência de jogos, é ritmo de jogo. Ele entrou no segundo tempo, na primeira partida, entrou bem, já pegou uma equipe adversária cansada, e esses 2 jogos entrou jogando. Eu acho que é um jogador ainda que ele tem, primeiramente, ele tem potencial técnico, potencial para nos ajudar, né? Mas é um jogador, assim como todos o nosso elenco, que tem potencial de crescimento ainda. Então é um jogador que a gente acredita muito, né? E a gente tem que ter paciência nesses momentos que o jogador ele é questionado, mas a gente sabe que no próximo jogo, se entrar, faz um gol, já muda toda essa concepção. Ô, professor, só para encerrar pelo menos da minha parte, a situação do Lima. Claro que, não sei se o senhor ainda tem um prognóstico a respeito da situação, claro que o exame de imagem é que vai, de fato, trazer um prognóstico mais detalhado, mas é um caso que preocupa já para o senhor? Eu acho sim, preocupa. A gente estava aqui na lateral do campo, né? Na hora que cai tem um estalo, né? Mas não está com o joelho inchado, né? Então, acho que a princípio, acho que não é problema de ligamento, né? Que é o que mais que a gente, o temor que a gente tem nesse momento, né? Mas eu acho que realmente a gente vai saber, né, no momento que tiver esse exame, né? E logicamente que amanhã, acho que nas primeiras manhãs do dia, o Lima já vai fazer isso aí. A gente tem um departamento médico super competente para avaliar a situação dele, né? E tentar colocar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível.